Nós vimos na videoaula anterior como se forma o sistema nervoso através das 8 etapas do neurodesenvolvimento. E nesta videoaula nós vamos fazer um resumo sobre a parte anatômica e funcional do sistema nervoso, mais especificamente do encéfalo, pois o nosso interesse está em entender como é o funcionamento do cérebro, para então tentarmos compreender como se dá a aprendizagem. Nosso sistema nervoso se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico tem a função de conduzir as informações entre o corpo, os órgãos e o sistema nervoso central. Os dois sistemas funcionam de forma integrada e interdependente. O sistema nervoso periférico envia ao sistema nervoso central informações do meio interno do organismo. Nesse caso, é chamado de sistema nervoso autônomo. E os receptores fazem contato do organismo com o seu meio ambiente, denominado sistema nervoso somático. O sistema nervoso central recebe, organiza e avalia tais informações, além de sinalizar ajustes e comportamentos que devem ser feitos pelo sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido por 7 partes principais. Começando de baixo para cima, nós temos a medula espinal. No tronco encefálico, nós vamos encontrar o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Na parte posterior, encontraremos o cerebelo. Depois vem o diencéfalo e, por último, o telencéfalo. Nós vamos fazer agora uma breve descrição da aparência do nosso cérebro. O cérebro, sabemos, fica contido dentro do crânio, envolto de um líquido que o protege, o líquido cefalorraquidiano, ou líquor, que é produzido pelas paredes internas dos ventrículos. Ele fica entre o crânio e o córtex cerebral, protegendo essa estrutura tão delicada e também nutrindo e removendo resíduos metabólicos do tecido nervoso. O cérebro, como estamos vendo, é todo enrugado, com muitas circunvoluções ou giros, e também com sulcos e fissuras. Ele apresenta uma divisão central separando os tão conhecidos hemisférios, direito e esquerdo. Eles estão presos no corpo caloso, que é uma estrutura fibrosa no centro do cérebro. E na parte posterior nós temos o cerebelo, que é conhecido como o pequeno cérebro, já que tem alguma semelhança. E na parte inferior nós estamos vendo um pedaço da medula espinal e sua ligação com o tronco encefálico. Nós vamos analisar agora mais especificamente o encéfalo, relembrando que, além da medula, o sistema nervoso central se divide em tronco encefálico, que possui 3 estruturas: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Localizado na parte posterior, nós temos o cerebelo. As estruturas mais internas se localizam no diencéfalo e o telencéfalo é a parte mais externa, que corresponde aos hemisférios cerebrais. Nós vamos falar mais sobre a importância do tronco encefálico mais para frente. Agora, é importante sabermos que essa estrutura é conhecida como região de passagem de informações e também onde ocorre o cruzamento de fibras, e por esse motivo é que o hemisfério esquerdo controla a musculatura do lado direito e vice-versa. Iniciando pelas 3 estruturas do tronco encefálico: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. O bulbo faz contato com a medula. Ele é responsável pela manutenção da respiração,
deglutição, sudorese, batimentos cardíacos, atividade vasomotora, secreção gástrica, todas as atividades de manutenção interna, visceral. A ponte é a parte intermediária do tronco encefálico. Ele tem vias aferentes e eferentes, ou seja, via de entrada e de saída, conectando diferentes áreas da medula e do encéfalo. As funções da ponte são similares às do bulbo, envolvendo o controle do ciclo vigília-sono, a coordenação motora em conjunto com o cerebelo e o controle das funções viscerais. E o mesencéfalo vem depois da ponte e faz conexão com o cérebro, mediando informações sensoriais e corticais e também auxiliando no controle motor. Também tem nesta região um sistema muito importante e muito comentado, a formação reticular. Esta se conecta com todo o sistema nervoso, recebendo informações de todas as vias sensoriais e repassando-as ao tálamo e ao córtex. E ainda esse sistema atua com a importante função de ativação do córtex. É o que deixa o cérebro alerta, atento para realizar qualquer ação, desde o mais simples pensar até ações motoras. E Silva enfatiza a importância desse sistema para a aprendizagem. Ele diz: considerando as regiões do tronco encefálico e, em particular, da formação reticular, vemos a importância do filtro de informações no sentido de manter a atenção nas informações necessárias ao aprendizado, inibindo estímulos distrativos, bem como na manutenção de um tônus cortical, ou seja, de um nível de alerta suficiente para que o aprendizado possa ocorrer. Ou seja, ele considera que essa área não depende tanto dos aprendizes, pois são estruturas mais autônomas, reflexas, não conscientes, mas dependem mais, sim, dos professores em oferecer atividades que instiguem a curiosidade e despertem essas estruturas, ativando-as para que o tônus do córtex se mantenha em alerta, com energia, desperto para o aprendizado. Nós vamos falar agora do cerebelo. Ele está localizado na parte posterior do encéfalo, recobre o tronco encefálico e se liga na altura da ponte. Ele é conhecido como o pequeno cérebro, porque tem alguma semelhança com o cérebro. Sua parte externa é extremamente enrugada, tem dois hemisférios, mas não fazem o cruzamento como no córtex cerebral. Ele apresenta também um córtex de substância cinzenta externamente e na parte interna, fibras nervosas e núcleos. Silva ainda diz que o cerebelo contém um terço de todos os neurônios do sistema nervoso central. É o local que concentra mais neurônios no cérebro e está relacionado ao controle motor e ao equilíbrio corporal. Além do controle motor e equilíbrio corporal, esses autores também ressaltam que o cerebelo desempenha papel essencial na postura, na marcha e na coordenação dos movimentos. Graças a ele, os movimentos são harmoniosos, sem quebras. Além disso, normalmente o cerebelo é conhecido por sua relação à motricidade, mas há evidências que ele está envolvido também em processos cognitivos, memória e controle de impulso. Esses autores nos dizem que lesões cerebelares não impedem a realização de movimentos, mas podem comprometer seriamente o equilíbrio corporal,
provocar alterações no tônus postural ou dar origem a distúrbios de coordenação motora, caracterizados pela presença de tremores, ataxia e dismetria. Nesta videoaula, nós tivemos um panorama geral do sistema nervoso e também repassamos alguns aspectos importantes de algumas estruturas do tronco encefálico e também do cerebelo. Na próxima videoaula, nós daremos continuidade, falando um pouco mais sobre as demais estruturas.